Fala, pilateiro! Se você chegou até esse vídeo é porque você tem dúvida sobre o que é Pilates clássico comparado com as outras modalidades. Eu sou a Aline Macena, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber mais conteúdos como esse. Quando eu comecei a minha carreira no Pilates lá em 2011, eu também não sabia das diferenças entre as metodologias. Na verdade, eu nem sabia que existiam tantas outras. Foi só em 2015 que eu tive o meu primeiro contato com o método, e aí então eu entendi que realmente faz diferença você aprender a metodologia clássica, original, autêntica ou pura, mas a gente chama de Pilates clássico, e as outras metodologias e modalidades de Pilates que tem por aí. Em primeiro lugar, nós entendemos que Pilates clássico se aproxima o máximo possível do trabalho deixado por Joseph. E isso significa que nós temos uma hierarquia de exercícios, que nós temos sistemas de avanço em relação à complexidade dos movimentos e que também isso tem a ver com a relação do desenvolvimento neuropsicomotor. Ou seja, em cada sistema eu tenho padrões de movimentos específicos que eu preciso trabalhar com o meu aluno antes de dar o próximo passo. Joseph criou apenas um sistema de exercício, chamado contrologia, e foi só depois da sua morte que Romana Krzyzanowska decidiu separar os exercícios em 3 sistemas, de menor complexidade a maior complexidade, e batizou então de método Pilates, ou seja, se existe o nome de método é porque eu tenho uma sistematização, eu tenho um passo a passo a ser seguido que precisa ser respeitado para que ele se chame de método, senão não faria sentido. Quando nós falamos sobre a sistematização, o que eu quero dizer? Todos os exercícios, em primeiro lugar, eles têm nome próprio, assim como também eles terão uma quantidade indicada de repetições. E não é um padrão. Por exemplo, exercícios para o braço eu faço 8 repetições, exercícios para a perna eu faço 10. Isso não existe. Depende da característica e do objetivo de cada exercício. O Reformer e o Matt, nós temos uma sequência de exercícios pré-estabelecida. Você é obrigado a seguir essa sequência, porque ela tem um desenvolvimento relacionado às cadeias musculares e ao objetivo de cada exercício, estando em cada fase da sequência, que vai possibilitar a melhora mais rápida, o aquecimento do corpo e também a ativação de determinadas musculaturas que são influenciadas para que você execute sempre o próximo exercício. O que pode acontecer é que durante a sua aula você pode ter feito alguma avaliação ou o seu aluno tem uma condição naquele dia ou alguma condição específica que não o permita executar aquele exercício. Nesse caso, você pode omitir o exercício, ou seja, pular para o próximo. Em todos os outros demais aparelhos, tirando Matt e Reformer, você tem exercícios aleatórios, ou seja, exercícios que não possuem sequência. Exercícios os quais você vai identificar o objetivo que ele propõe e a necessidade do seu aluno. Sendo assim, você é livre para escolher quais exercícios você vai passar naquele momento, naquela aula, respeitando sempre a hierarquia do desenvolvimento dentro dos sistemas, ou seja, básico, intermediário e avançado. Em relação à quantidade de alunos por turma, nós não temos um número pré-estabelecido. No Pilates clássico é comum nós termos aulas privadas, mas também é possível dar aulas em duplas, trios, quartetos e aulas grandes de grupos, principalmente nas aulas de Mat. Quando você vai dar uma aula de Pilates, é necessário que você também respeite uma certa estrutura de aula. Ela tem um começo, um meio e um fim. Existem exercícios com objetivos específicos de aquecimento do corpo. Você pode escolher qual exercício você vai trabalhar nesse início, dando sustentação e base para que você trabalhe a parte essencial da aula, de acordo com o objetivo que você tem naquele dia ou com aquele aluno de modo geral, e depois uma finalização. Nós temos finalizações em pé, por exemplo, com o Magic Circle, podemos finalizar a aula em pé utilizando a parede, nós temos exercícios tradicionais de finalização de aula também no Cadillac, por exemplo. Você não precisa desenhar a sua aula antes do seu aluno chegar. Você não tem a aula da semana. Conforme você ganha experiência em avaliar o seu aluno, entender o sistema executando no seu próprio corpo, porque sim, é necessário que você pratique o método, você vai conseguir, conforme a sua prática de dar aula, identificar no momento inicial, quando você pergunta para o seu aluno: oi, tá tudo bem? Como você passou a semana? E ele vai te falar como ele está no dia, como ele passou, se ele teve alguma queixa, algum desconforto. Naquele momento, você consegue identificar dentro do sistema que já está pronto quais exercícios e qual objetivo de aula você vai trabalhar dentro da grande possibilidade de exercícios já existentes. Você não precisa criar novos exercícios a cada aula.
Afinal, a repetição é o que vai trazer a excelência do movimento, é o que vai trabalhar a intuição do aluno, a inteligência, a autonomia dele em uma aula de Pilates clássico. Eu costumo dizer que dar aula de Pilates clássico é infinitamente menos cansativo fisicamente. Nós não demonstramos exercícios durante a aula. Com isso, você vai aprender a desenvolver muito mais o seu comando verbal, porque você vai enriquecer o seu vocabulário, você vai trabalhar de forma que o seu aluno consiga entender aonde você quer chegar somente pela sua fala. Então, essa é uma capacidade que a gente trabalha muito em cursos e workshops para que você se desgaste o mínimo possível, para que o seu aluno tenha independência e autonomia para trabalhar os exercícios dentro do sistema sem que você se desgaste tanto. O hands-on também é um termo que você vai ouvir bastante. Hands-on nada mais é do que a ajuda do professor. Aonde você toca e como você toca também é trabalhado, também é ensinado. Então, em determinados exercícios, o seu apoio ele vai dar sustentação para que o aluno chegue no objetivo ideal do exercício. Em outros momentos, vai passar mais segurança, porque tem exercícios com menos apoio de mão, menos apoio dos pés, enfim, que vão exigir mais do seu aluno, e por isso você estando ali ao lado, em momentos específicos, com toque, ou seja, com hands-on específico, você vai passar mais segurança para o seu aluno. Existem termos também que a gente acaba utilizando muito, como powerhouse, two-way stretch, scoop, entre tantas outras nomenclaturas específicas da metodologia de Pilates clássico. Uma outra grande diferença que a gente observa na comparação de Pilates clássico com outras modalidades são os equipamentos. Primeiro, que os equipamentos mais comuns, como o Reformer, a cadeira e o Cadillac, eles têm tamanhos, dimensões diferentes e tensões de molas diferentes. Essa é a primeira coisa que você vai observar. Em outro ponto, nós temos também aparelhos que não são comuns da metodologia contemporânea, por exemplo. Nós temos aqui a Armchair ou Baby Chair, temos a Electric Chair, Pad Pull e tantos outros equipamentos, como a guilhotina, enfim, que não são comuns de aparecerem em estúdios de Pilates contemporâneo. Esses aparelhos foram criados também por Joseph Pilates e também só são utilizados para quem estuda a metodologia original. Se você me perguntar qual é o método melhor então para trabalhar com o meu aluno, eu só posso dizer daquilo que eu trabalho, apesar de ter conhecido as duas metodologias. O que eu posso te dizer é que, em primeiro lugar, se você quer trilhar um caminho no Pilates clássico, faça uma aula primeiro. De nada adianta qualquer profissional de qualquer área vir falar para você que o método dele é melhor se você não sentiu no seu corpo e se isso faz sentido realmente para você. Essa é a primeira questão. Aconselho também, em segundo lugar, que você estude o que foi escrito pelo criador do método. Nós temos um livro que, na verdade, é 2 em 1, é o Retorno à Vida através da Contrologia e o Sua Saúde. Explica exatamente o que ele queria através da sua metodologia. Leia também sobre os princípios do método. Centralização, concentração, respiração, todos aqueles que você já aprendeu e veja se isso faz sentido com os exercícios que você aplica hoje. E eu falo com um conhecimento de causa. Eu já estudei as duas metodologias e não foi à toa que da minha primeira aula de Pilates clássico para frente, eu nunca mais olhei para trás, nunca mais procurei outros métodos para complementar o meu trabalho dentro do estúdio. Eu espero que eu tenha deixado claras as principais diferenças entre as metodologias de Pilates clássico e todas as outras, e que se você tiver alguma dúvida, deixa a mensagem aqui embaixo que a gente vai ficar muito feliz de te ajudar. Um beijo e até a próxima!